Vamos lá, meu povo. Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre padrões de dominância. Padrões de dominância é um assunto reservado à genética. Vocês precisam ter o apoio aí da primeira lei de Mendel para entender, principalmente quando eu falar alguns nomes aqui que geralmente soam estranho para vocês. Então, abra um caderno naquele glossário que a gente fez nos primeiros dias de aula e bora relembrar. Quando a gente fala em padrões de dominância, nos vem aí duas palavrinhas na cabeça: dominância e recessividade. E nos faz lembrar de situações em que um alelo domina o outro, mesmo em situações de heterozigose. E não esqueçam, heterozigose é quando nós temos dois alelos diferentes em um mesmo locus, como é nesse caso aqui, azão e azinho. Então, mesmo em situações de heterozigose, azão, azinho, um alelo domina o outro, inibe a ação do outro. Isso é o que a gente conhece por dominância. Mas, ó, Clara, será que em toda situação é assim? Em toda situação genética ou doença genética, patologia, o alelo dominante vai realmente inibir a ação do alelo recessivo? Não, nem sempre. E é isso que a gente vai entender um pouquinho aqui. É o que a gente chama de padrão de dominância. Na verdade, existem 3 variações de dominância. A dominância completa, que é a primeira que a gente vai estudar, mas tem também a dominância incompleta e a codominância. Começando pela dominância completa, é algo que vocês já conhecem, que é o padrão, né? É o que a gente costuma trabalhar lá na primeira lei de Mendel. A dominância completa é quando um alelo suprime ou inibe a ação ou manifestação de um outro alelo, mesmo em genótipo heterozigótico. Porque, claro, você sempre fala do heterozigoto. Porque no heterozigoto, veja, eu tenho 2 tipos de alelo, né? Se eu falar pra vocês que a gente está se tratando de uma doença e que o alelo azão, na presença do alelo azinho, ele que domina, então é a característica que esse alelo aqui expressa que vai dominar no fenótipo. Por isso que eu sempre falo em heterozigose. Bom, na dominância, né, que é a primeira variação que a gente vai trabalhar, é dessa forma mesmo que acontece. Um alelo sempre vai inibir, vai suprimir a manifestação de um outro alelo. O exemplo mais clássico de dominância completa é o albinismo. E quem nunca ouviu falar no albinismo? O albinismo, na verdade, é uma condição genética em que se observa um defeito na proteína que produz a melanina. A melanina é aquele pigmento responsável que dá a cor na pele e nos pelos. Pois é. O albinismo é um exemplo perfeito de dominância completa. No albinismo nós temos 2 alelos. O alelo azão, ele é responsável por produzir a melanina e o alelo azinho, ele é responsável por inibir a produção de melanina. Bora entender o genótipo e aí como é que fica o fenótipo. O genótipo, vocês sabem, né, é a carga genética, é sempre representado por essas letrinhas e aí nós temos azão, azão. Azão, azão é o homozigoto dominante, já que eu já falei pra vocês que aqui, ó, esse azão aqui, que produz a melanina, ele é dominante. Então, o azão, azão, como ele é um homozigoto dominante, vai produzir ou vai inibir a melanina? Produz melanina. Então, o fenótipo desse indivíduo vai ser não albino, já que esse indivíduo possui 2 alelos que produzem a melanina. Esse outro genótipo aqui, azinho, azinho, é um indivíduo que produz ou que não produz a melanina? Lembra que o azinho inibe a produção de melanina? Então, já que ele tem os 2 alelos que inibem a produção de melanina, ele vai ser albino. Se não tem um alelo que estimula a produção de melanina, como é que ele vai ter melanina? Então, nesse genótipo aqui, azinho, azinho, homozigoto recessivo, ele vai ser albino. E aqui, Clara, como é que faz? Já que eu tenho os 2 alelos, eu tenho tanto o alelo que produz, eu tenho tanto o alelo que inibe. E aí que tá, na dominância completa, nesse tipo aqui de genótipo, que é heterozigótico, a gente vai ver quem é o alelo dominante. E é o alelo dominante que vai ditar a característica. Nesse caso aqui, o dominante é o azão. Então, já que tem a presença de azão e azão produz a melanina, o fenótipo desse cara aqui, desse indivíduo, vai ser não albino. Mesmo tendo o alelo que inibe, o alelo dominante suprime a ação do alelo recessivo. Então, nesse caso de dominância completa, o heterozigótico vai ter a mesma característica fenótica do
homozigoto dominante. Bom, no caso da dominância incompleta, ela é totalmente diferente da dominância completa. Nesse caso, os alelos expressam-se em heterozigose, porém, o fenótipo produzido é diferente dos homozigotos puros. Surge um novo fenótipo. Como não há relação de dominância, não tem como um fenótipo anular a ação do outro, e aí um novo fenótipo surge. Nesse caso, eu trago o exemplo de uma planta, que é a planta boca de leão. Essa planta ela é curiosa porque existem dois alelos, que é o alelo Bzão e o alelo Bzinho, e esses alelos determinam a cor das flores, a cor das pétalas. O alelo Bzão ele determina a cor vermelha e o alelo Bzinho determina a cor branca. Quando a gente fala desse tipo de dominância, dessa dominância incompleta, a gente fala geralmente de alelos nulos. Para o alelo expressar a cor vermelha, no caso o Bzão, ele tem que estar em dose dupla, ou seja, no mesmo locus tem que estar manifestado os dois alelos, Bzão, Bzão, que é uma homozigose pura. Então, quando a gente fala em genótipo, nesse caso aqui, em que a planta expressa Bzão, Bzão, tem os dois alelos que expressam a cor vermelha, o fenótipo da planta vai ser vermelha. A cor da flor vai ser vermelha. No caso da cor branca, a mesma coisa. Para a planta expressar, para a flor ter a cor branca, ela precisa ter no mesmo locus dois alelos que expressam a característica da cor branca, ou seja, dois alelos Bzinho, Bzinho. Então, nesse caso aqui, a planta vai ser branca, a flor vai ser branca. E agora, claro, numa planta heterozigótica, onde eu tenho os dois alelos, já que não há uma relação de dominância, ou seja, o Bzão não tem como dominar em cima do Bzinho, nem o Bzinho dominar em cima do Bzão. E aí que tá, surge um novo fenótipo, surge um fenótipo intermediário, surge uma nova cor. No caso das plantas heterozigóticas, Bzão, Bzinho, a cor vai ser rosa. Nem vermelho, nem branca. Ou seja, para esses dois alelos aqui eles serem eficientes, eles precisam ser apresentados em dose dupla. Por isso que a gente chama dominância incompleta. Não existe um que domine em relação ao outro. O fenótipo do heterozigoto vai ser diferente tanto do homozigoto para vermelho, tanto do homozigoto para branca. E assim surge aí essa nossa dominância incompleta. O último padrão de dominância que a gente vai ver é o da codominância. A codominância é bem diferente dos outros dois tipos de padrão, da dominância completa e da dominância incompleta, porque os dois alelos expressam-se em heterozigose, atuando independentemente. No caso da dominância completa, nós vimos que um alelo dominava sobre o outro. No caso da dominância incompleta, não havia essa interação de dominância e aí surgia um novo fenótipo. No caso da codominância, não. Existe uma relação de dominância entre alguns alelos e entre outros alelos, os dois manifestam-se independentemente. Vou dar um exemplo e aí vai ficar mais fácil de entender. O exemplo que eu trago para vocês é o sistema ABO, que é o nosso sistema sanguíneo. O nosso sistema sanguíneo ele é traduzido por 3 alelos, e o alelo ele tem uma representação diferente da representação que a gente está acostumado a ver. No caso aqui são 3 alelos, o alelo Izão, Azão, Izão, Bzão e o Izinho. É dessa forma mesmo que escreve. Izão maiúsculo e o Azão maiúsculo cai em cima, Izão maiúsculo e o Bzão maiúsculo cai em cima e o Izinho aqui embaixo. Esses alelos, eles se traduzem em genótipos e os genótipos vão expressar os nossos fenótipos, que são os nossos tipos sanguíneos. E aí existem 4 tipos sanguíneos, o tipo A, B, O e o tipo AB. Bom, Clara, e você falou que existe ou não existe uma relação de dominância? Existe uma relação de dominância entre alguns desses alelos. Então, a relação de dominância ocorre entre o alelo Izão, Azão, Izinho e o alelo Izão, Bzão e Izinho. O que quer dizer isso, Clara? Quer dizer que se eu tiver no mesmo loco o alelo, os alelos Izão, Azão, Izinho, o alelo Izão, Azão vai dominar em relação ao alelo Izinho. Então, a característica que vai predominar é a característica do Izão, Azão. Isso é dominância. Esse alelo inibe esse alelo. A mesma coisa acontece com o Izão, Bzão. Na presença do Izão, Bzão,
O izinho, coitado, ele é inibido. E é isso que a gente chama de relação de dominância. Mas e não porque o nome da variação é codominância, porque existem outros dois alelos que não têm dominância nenhuma. E aí eu vou fazer aquele quadro de genótipo e fenótipo pra gente entender melhor. Vou apagar aqui em cima e aí vocês anotem aí. Bom, quando a gente fala de genótipo e de fenótipo, fica fácil. Se eu perguntar pra você, sei lá, Ezequiel, qual é o seu tipo sanguíneo? Tu não vai me falar isão, azão, izinho. Tu vai me falar o fenótipo. Sei lá, claro, meu tipo sanguíneo é B. Então, já que o seu tipo sanguíneo é B, o seu fenótipo é B, tipo B, qual é o seu genótipo? Vamos ver aqui agora. Genótipo. E o genótipo ele é representado pelos alelos. E o fenótipo. O fenótipo é a característica visível, é a expressão da característica do genótipo. Sempre quem determina o fenótipo é o genótipo, hein? Não esqueçam disso. Então, a gente já sabe quais são os alelos, vamos então usar aqui os genótipos. Então, eu acento aqui. Bora lá. O que a gente tem de genótipo? A gente tem isão, azão, izinho e isão, azão, isão, azão. Lembre-se que os alelos, eles estão representados sozinhos, mas quando a gente fala de genótipo, eles têm que estar representados em duplinha, porque é um locus gênico. É um alelo que você herda da sua mãe e um alelo que você herda do seu pai. Esse tipo de genótipo, isão, azão, izinho, isão, azão, isão, azão, ele tem uma relação de dominância. Olha a relação de dominância aqui entre o isão, azão e o izinho. Nesse caso aqui, o tipo sanguíneo é tipo A. Então, você aí que herdou um genótipo isão, azão do seu pai e um genótipo izinho da sua mãe, ou um genótipo isão, azão do seu pai e isão, azão da sua mãe, o seu tipo sanguíneo é tipo A, por causa da relação de codominância. Passando para o outro genótipo. A gente tem o genótipo isão, bezão, izinho e isão, bezão, isão, bezão. Nesse tipo aqui também há uma relação de dependência. Então, na ausência do isão, bezão, o isão, izinho, na ausência do isão, bezão, o izinho, coitado, ele some. Então, o tipo sanguíneo desse indivíduo aqui é tipo B. Existe outro genótipo, que é na junção do izinho, izinho. Então, a pessoa que é izinho, izinho, herdou um izinho da mãe e herdou um izinho do pai, é o tipo O. Na verdade, é o tipo universal, aí é o tipo que mais a gente tem na sociedade. Só que existe outro tipo aí de genótipo, que é o mais raro, que é o, vou até pôr em vermelho aqui pra vocês não esquecerem. É o tipo isão, azão e o tipo isão, bezão. E aí, Clara, como é que faz? Já que esses dois alelos aqui, o isão, azão e o isão, bezão, não tem uma relação de dominância, ou seja, um não domina em relação ao outro, as duas características vão aparecer, tanto do isão, azão, quanto do isão, bezão. Então, nesse tipo aqui, o tipo sanguíneo da pessoa é tipo AB. Então, se eu pergunto pra você, qual é o tipo sanguíneo? Tu fala, claro, meu tipo sanguíneo é AB. Isso quer dizer que você herdou um isão, azão da sua mãe e um isão, bezão do seu papai. E aí, na junção dos dois, como não há essa relação de dominância, você leva aí a característica dos dois alelos. Então, seu tipo sanguíneo é tipo AB. Esse é o exemplo mais clássico que a gente tem de codominância e ele é representado pelo sistema ABO.